Oi pessoal, tudo bom? Quando a gente fala que o yoga é uma jornada de autotransformação, isso quer dizer primeiro que ela é um processo, onde o mais importante nesse processo é percebê-lo como uma trajetória, um contínuo, onde não existe início, meio e fim ou um objetivo específico, uma meta de cumprimento de propósitos. O yoga é o próprio propósito em si mesmo. Quando a gente fala sobre isso, sobre experiências com esses propósitos, logo vem em mente que a nossa trajetória enquanto humanos, né, ela é marcada por experiências significativas, que a gente coloca como sendo marcos iniciais, mesmo que isso seja apenas um critério arbitrário, porque a vida é um fluxo. Mas trabalhando com essa ideia de marco inicial e de experiências que nos marcam de tal forma que a vida não é mais a mesma depois delas, o yoga ele trouxe, né? Eu vou falar da minha experiência. Ele trouxe para mim uma fenda no meu percurso, né? Assim como os primeiros passos, como a primeira pedalada, quando a gente anda sem rodinha pela primeira vez na bicicleta, primeiro dia de aula, primeiro beijo. Percebam, tudo isso são incidentes e eventos que fazem parte do transcurso da vida. Mas eles são tão marcantes pra gente que a gente os coloca como um ponto zero na nossa existência, porque eles nos marcam. E aí, obviamente, isso traz a sensação de que são eventos destacados da vida, quando na verdade eles fazem parte dela. O yoga começou essa presença, né, marcante na minha vida em 2005. Eu venho de uma dupla formação, formação da física, formação do direito. No direito, eu aprofundei mais, eu fiz mestrado, fiz doutorado, investi em uma carreira relacionada ao direito penal, depois a história do direito. Aí eu fui migrando para outros sentidos de busca desses aspectos históricos e culturais que na história da ocidentalidade elaboraram o direito nosso como nós conhecemos. E daí, para dar um pulo na antropologia, estudar mitologia, estudar tradições e sistemas filosóficos que não fossem ocidentais, foi um grande pulo. Mas a grande questão é que até então eu tinha uma formação bem centrada dentro desse aspecto da área de exatas, apesar de não ser ser ortodoxa, porque a física quântica ela traz essa quebra dessa ortodoxia determinista. A gente vai falar sobre isso no outro vídeo, sobre esse paradigma de ciência. Que paradigma é esse? O que é esse paradigma? O que está acontecendo na humanidade ultimamente em relação a essas quebras de verdades ortodoxamente colocadas como dogmas, né? E a ciência pode ser também considerada, em alguns momentos, uma dogmática, se a gente não tomar cuidado de vê-la também como um processo de constante mudança e de novidades ao longo do tempo. Basta ver grandes experiências que foram feitas na história da humanidade e que mudaram os cursos das pesquisas e da ciência. Mas a grande questão é que eu vim dessa dupla contemplação, essa dupla formação. Eu tinha uma forma de me posicionar em relação a essas questões meditativas. Eu não tinha muito hábito, aliás, nenhum. Eu sempre utilizava ou achava que eu estava utilizando a natação, né, como uma prática meditativa. Nadava bastante, muitos quilômetros por dia, mas eu tinha um exaurimento físico que não correspondia a uma quietude mental. O meu mental, obviamente, dentro de uma piscina, ele estava relacionado ao cumprimento de metas, baixar tempo, competição,
dentro do paradigma ocidental competitivo, né? Da gente perseguir um objetivo de uma medalha, de ganhar. A gente está sempre ali dentro dessa questão de cumprimento de metas, ganhando, querendo ganhar, e aí a preparação, ela é finalística. E a finalidade está quase sempre relacionada a essa compensação do ego. Então eu achava que yoga era para quem era mais calmo, que eu era muito ansiosa para poder meditar, eu não consigo, que o yoga é muito lento para mim, porque eu nado, né, assim, aquela superioridade, assim, e arrogância ocidentais, assim, enormes, né, enormes. Então, quando eu tinha dado por mim, eu tinha petrificado uma planilha mental de bloqueios num sistema de crenças limitantes. Por que sistema de crenças limitantes? Porque eu fui construindo num cenário negacionista e de pessimismo mesmo, limitações para minha alma, falando que eu não dava conta, que porque eu era de um jeito, era de outro, com um grau de determinabilidade. Quando aos poucos eu fui descobrindo que essa permanência, na verdade, é uma tentativa minha de ter algum sentido, de parar o tempo e o espaço diante da impermanência que é o universo. Então, eu fui apresentada ao yoga em 2005 por um grande amigo que me levou a uma prática de yoga, e a minha primeira queda de ficha foi quando eu fui fazer a prática. Porque aquilo que eu achava que fosse ser muito fácil e muito básico é muito lento o yoga. Eu não consegui fazer 20 minutos da prática sem colapsar, sem os meus músculos. Eu descobri que, muito embora eu tivesse músculos muito preparados pela natação, eles não tinham consciência integrativa em relação aos demais aspectos do meu corpo. Os meus músculos falavam uma coisa, as minhas articulações outra, minha mente falava outra coisa, a minha forma de me posicionar no tapetinho falava outra, e eu me vi me sabotando no tapetinho de yoga e vendo quão frágil eu era, mesmo diante da construção de uma grande couraça de autocentramento ilusório, trazido pela ideia de separação entre corpo e espírito. Então, aí, como eu sempre tive a disciplina da natação, eu tentei levar a disciplina para me desafiar dentro do yoga. E claro, disciplina, constância, perseverança, resiliência, foco e determinação. Esse é o manancial de elementos e de habilidades que nós desenvolvemos num tapetinho. Nós podemos desenvolver no yoga, com a prática do yoga, no sentido de realização, não é no sentido de especulação. Muito embora o yoga contenha elementos estruturantes que me permitam meditar por muito tempo e não ter colapsos físicos, porque o corpo se prepara por intermédio dos asanas, por intermédio do pranayama, esse percurso meditativo acaba acontecendo. E muito mais do que um percurso meditativo acontecer, essa tomada de consciência dentro da prática, quer seja em grupo, quer seja individual, a individual também tem outros desafios, o desafio da disciplina extrema, né? De você olhar e falar, bom, eu tô dentro do conforto da minha casa, eu posso estar vendo televisão, eu posso estar jogando alguma coisa, lendo um livro, não vou fazer yoga. É um desafio enorme, mas é um desafio extremamente gostoso de ser encarado, porque o fruto dele você aloja para sua vida pessoal, na dinâmica de como você pode ressignificar a forma com a qual você vê o mundo e, sobretudo, vendo o mundo de outra forma, agindo também de outra forma no mundo, como uma extensão coerente de si mesmo e não pedaços de si, né? Pedaços que são, na verdade,
recortados pelo ego. O ego que demanda muita atenção para ele se perceber vivo diante da inevitabilidade das transformações da vida que vão eclodir no Mahasamadhi, quando a gente vai para outras dimensões existenciais depois do desencarne físico, com algum elemento, né, espiritual aí para quem gosta desse mergulho. Então, qual o grande aspecto do yoga como um caminho de autotransformação para mim? Eu manifestava muita ansiedade, muita compulsão, muita desorganização mental. E aos poucos isso daí foi cedendo espaço para esse sentido de uma calmaria interna. Não que a gente vá ficar, como a gente fala, né, zen e ficar anestesiada na vida. Não é isso. O propósito não é um anestesiamento, não é uma alienação, não é a pessoa se tornar assim apática. Não é a apatia a característica primordial, né? A pessoa pode continuar manifestando a sua alegria, manifestando aí a comunicação, uma pessoa muito protagonista, muito ativista, mas a grande questão é interna. É diante da vicissitude do espetáculo da vida, o yoga, a ferramenta do yoga, nos municia de uma tomada de consciência em relação a nós, nessa descoberta de nós mesmos, das nossas sombras, dos nossos limites, das nossas limitações a serem desafiadas e serem superadas. Por exemplo, eu levei muito tempo para fazer uma postura chamada Shirshasana, né? As posturas de invertida sobre a cabeça, o chamado pouso sobre a cabeça. Então eu sempre criava desculpas e muletas emocionais para justificar o fato de que fazer o pouso sobre a cabeça precisava de força, precisava de um bando de coisa, né? E que isso gerava em mim uma inaptidão a fazer. E na verdade eu fui mergulhando e cada vez que eu mergulhei mais em mim eu descobri que o fator primordial de eu não fazer o pouso sobre a cabeça era o meu medo de olhar o mundo completamente diferente e invertido em relação ao paradigma dominante de mundo que estava ali colocado ao meu redor, ao sistema de crenças, a essa vida cotidiana de pagar conta, de trabalhar, de doar o sangue e a energia para um significado de subvivência ou de sobrevivência que não corresponde à plenitude do meu potencial de alma, que não se esgota em ir trabalhar 8, 10, 12 horas, pagar conta, ver televisão e me alienar para aquilo que vem a ser o sentido desse percurso que cada um de nós, e no meu caso, no meu percurso na Terra, que é o quê? É me tornar uma pessoa melhor hoje do que eu já fui ontem e amanhã eu tentar também mergulhar nesse propósito de ser melhor a cada dia e manifestar amorosidade, concatenação e compreensão de um mundo onde todos nós somos um só no que diz respeito a uma pulsação cósmica. Esse que é o prioritário nesse caminho de autotransformação. Então, quanto mais eu mergulhei nessa jornada de enfrentamento das minhas sombras, mais eu produzi e tenho produzido descobertas maravilhosas, porque cada hora a gente descobre mais e mais processos, mais e mais elementos, desencava mais e mais reações que estavam no passado, situações que nós vivenciamos e recalcamos, colocamos embaixo do tapete, e ao final isso tudo vem à tona, no sentido de a gente, por meio dessa atividade, dessa senda de autoconhecimento, a gente poder se compreender nesse percurso todo e integrar esses corpos e integrar uma coerência na nossa forma de compreender a vida. Isso não quer dizer que a gente vai ser coerente, não é ser coerente. A alma é coerente, o ego, ele oscila nessa dualidade.
aí que o tempo inteiro tá presente na nossa vida, porque é contingência do estar tridimensionalmente situado no aqui e no agora. Então, a partir da prática de yoga, eu comecei a ler livros, né? Quase sempre livros que estão relacionados a como viver isso e como praticar. Não são livros meramente especulativos para alimentar o mental. O nosso mental no Ocidente, ele está assim poluidíssimo, cheio de informações, que essas informações acabam trazendo ruídos mentais enormes e nos dissociando do sentido de pertencimento do aqui e agora. Mas essas literaturas, né, especializadas, principalmente quando eu fiz o curso de formação, que foi também um fantástico curso de formação, não com o propósito de dar especificamente aulas, mas com o propósito de mergulhar mais numa senda de autoconhecimento e eu sim ser cada vez mais aprendiz em relação a esse grande e maravilhoso sistema. E no curso de formação, não estou colocando o foco no curso de formação, né? O objetivo é do yoga, eu não estou fazendo propaganda de curso de formação. Mas assim, só deixando bem claro que na medida em que a gente vai se mergulhando, e o curso de formação também é um mergulho, a gente vai descobrindo que o Dharma não é uma alavanca para a gente alcançar um objetivo dentro dessa planilha que a gente vivencia no dia a dia em relação ao cumprimento de metas. O Dharma é o nosso próprio movimento de vida diante da nossa alma, que traz um potencial de realização enorme e que quando a gente está aqui nessa configuração, a gente tem aí alguns desvios de rota trazidos aí pela influência do nosso ego, que é justamente essa nossa parcela que está aqui encarnada diante desse mundo todo construído e interpretável e que vai nos trazer aí desafios relacionados quase sempre a limitações. Então, a partir desse momento, desse impulso, então já são o quê? 15 anos de trajetória no yoga. Cada vez mais, como uma casca de cebola que guarda o bulbo, a prática do yoga vai tirando as nossas cascas e nos aproximando de uma maneira muito tranquila e feliz. É claro, a gente sente dor, a gente encara situações que nos trazem sofrimento em face do nosso apego egóico em relação a tudo que nós temos na vida, obviamente. Porque esse sentido de dor traz a sensorialidade de se sentir vivo. E o ego precisa se legitimar na existência orgânica para dizer que ele está vivo e ele é autônomo e independente. E não pulverizável numa consciência não local e universal, que é essa percepção cósmica de vida. Então, rompendo com isso, por intermédio do yoga, cada vez mais a gente vai descobrindo que todo esse sentido, né, da conta para pagar, do trabalho de 14, 15 horas, do cumprimento de expectativas dos outros, da máscara que a gente coloca para poder satisfazer o outro, esquecendo da nossa alma, esquecendo da nossa conexão com o sagrado e que nós somos consciência e somos energia e estamos encarnados e não o contrário, isso tudo vem nesse percurso que eu humildemente estou compartilhando aí com todo mundo para no que for útil e agradável, cada um pegar para si. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.